Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas desde já agradeço pela sua confiança, pelo investimento do seu tempo de parar para me ouvir e confiar que eu tenho algo importante para te passar. Então, desde já eu te agradeço por você estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida e eu espero que tenha aí bons resultados e você possa fazer desse conhecimento aí, ter bons frutos, né, desse conhecimento, porque conhecimento liberta, né? Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Quanto mais eu fui aprendendo, quanto mais eu fui conhecendo, eu fui me libertando de várias situações, de várias crenças limitantes, de várias situações que me faziam rastejar. E por isso esse é um dos meus lemas, um dos meus temas, e é o tema desse webinário, né? Que estamos aqui na via online. Então, nós sempre falamos, né, webinário, workshop. Então, é, esse é o tema. Pare de rastejar e aprenda a voar. Mas eu sempre gosto de usar uma pergunta. Qual é a sua decisão? Rastejar como lagarta ou voar como as borboletas? Tem momentos na nossa vida que as situações nos fazem rastejar. Parece que a gente está rastejando, igual aquela lagarta que não sabe onde vai chegar. Ela pode se tornar presa de um animal, né? Porque algum pássaro ele pode vir comer, algum animal, né? Algum predador, ou alguém pode passar por cima dela e pisar, né? A gente vai ver dentro desse webinário que tem comparações, a gente pode fazer comparações com a vida da lagarta e com a vida da borboleta. Eu acredito que você quer voar, né? Mas muitas das vezes a gente não consegue, muitas das vezes algumas coisas nos impedem de voar. Então a gente vai descobrir um pouquinho o que pode nos fazer rastejar, quais situações, de repente, se você se identifica em alguma situação dessa que eu vou falar. Então, vamos para a aula sem muitas delongas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente aprender mais um pouquinho. Como eu sempre falo, conhecimento liberta. Esse é um dos capítulos até do meu livro, né? Porque quanto mais você descobre, tem conhecimento das coisas, mais fácil você identifica o seu cenário e pode trazer mudanças. E muitas das vezes, a gente não consegue ter noção, clareza daquilo que a gente está vivendo sem antes conhecer as razões, as causas. Então, vamos lá, eu vou estar aqui em tela cheia. Já começa aí com essa pergunta, né? A qual eu falei agora. Qual a sua decisão? Tudo na vida precisa de decisão. As nossas os nossos cenários, a nossa circunstância que a gente está vivendo, ela depende da nossa decisão. Como eu falei, não adianta ano novo, virada de ano, se as minhas atitudes, o meu comportamento continua do mesmo jeito. Ah, eu quero que as coisas mudem, eu quero que o outro mude, né? Quando às vezes tem a ver com relacionamento, não só afetivo, conjugal, às vezes um relacionamento de amizade, familiar, enfim, a gente sempre espera que o outro mude e a gente fica esperando o outro mudar. Mas qual a sua decisão dentro disso? Será que é o outro que tem que mudar ou somos nós que temos que tomar decisões de botar limite, não permitir mais certas coisas e ter uma decisão de falar, não, chega, daqui por diante vai ser diferente. Aí sim a gente vai começar a viver ano diferente. Não vai ser só 2025, vai ser 2026, 2027, 2028, ou seja, para a vida. Quando a gente começa a tomar decisões, tudo vai mudando ao nosso redor. Então a gente vai vendo que é necessário que nós possamos decidir para que as coisas mudem. E aí, mais uma pergunta, para você já começar refletindo, né? A primeira foi: qual a sua decisão? A segunda: rastejar como lagarta ou voar como as borboletas? Vê aí a foto das borboletas, eu gosto muito de usar a imagem, que né, é via de aprendizagem nossos olhos. Então, entra informação pelos nossos olhos, entra informação pelo aquilo que a gente ouve, e a gente retém mais informação quando a gente ouve e vê. Então, já começa a se imaginar aí.
Como as borboletas. Você se vê assim hoje? A borboleta traz uma sensação de liberdade, de leveza, né? E muitas das vezes, para a gente voar, a gente precisa estar leve. Muitas vezes não, sempre, né? Para a gente voar, a gente precisa estar leve. Mas como a gente vai voar se a gente está carregando bagagem? E às vezes essa bagagem vem lá do passado, às vezes essa bagagem vem lá da infância, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Já começa aí se imaginando, se vendo como que está a sua vida, o seu cenário. Olha para você, olha para as circunstâncias, olha para todas as áreas da sua vida. Área pessoal, área espiritual, independente da sua religião, nós precisamos nos conectar espiritualmente com o mundo espiritual, com o universo, porque ele é real, ele existe com a sua vida física, porque nós somos espírito, alma e corpo, não tem como fugir disso, a própria ciência já constatou isso, não é algo só bíblico, né? É científico. Dentro de você tem um espírito, tem um fôlego de vida, você está respirando, isso é um fôlego de vida, isso é espírito. Então, existe o espírito do homem, né, que está dentro de nós. Por isso que você está aí vivo, por isso que você está respirando. O sopro de vida está em você. Então, nós somos espírito, corpo e alma. E a gente precisa cuidar dessa tríade, dessas três esferas, muito bem cuidada. Porque se uma não estiver bem cuidada, todas as outras ficam comprometidas. Não adianta só cuidar do corpo, ir para academia, cuidar bem, malhar, tá sarada, tá magrinha ou do jeito que eu quiser estar, me sentindo bem, mas se as emoções não estão bem e o espiritual também não está bem. Como eu falei, independente da sua religião, cada um tem a sua e cada um vai se conectar da forma, né, que acha que deve se conectar, mas você precisa estar conectado com o mundo espiritual. Então não adianta eu cuidar também só do espírito, estou bem, né, estou bem espiritualizada, estou bem no meu mundo espiritual, mas o corpo não está bem. As emoções não estão bem. E quando as emoções estão bem, mas o corpo não está bem e o espiritual não está bem. Então, assim, elas caminham junto. E eu arrisco dizer que quando você está no seu emocional bem, todas as outras começam a andar. Então, é importantíssimo você começar aí, identificar como estão as suas emoções, como está o seu corpo físico, saúde. O espiritual está caminhando bem? Está rastejando ou está voando? Sua área financeira, sua área conjugal, sua área social. Desculpa, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Sua área social, seus relacionamentos familiares, amizade, conjugal, como eu já falei, a área conjugal separada ali, o conjugal é o mais próximo, né? O relacionamento com filhos, se tiver, sua vida sexual, porque nós somos um ser humano, o corpo e tudo isso faz parte. Então, cada área, você vai identificar qual a área da sua vida que você está rastejando. Sua área profissional, como eu falei, a financeira, tem muita gente rastejando na área financeira, porque não sabe administrar suas finanças. Estão rastejando como lagar. Tem propósito, tem projeto, todo ano fala, esse ano vai ser diferente, e não consegue sair da mesmice financeira, da escassez, muitas das vezes. Então, como que tá? Começa já a identificar aí como que está cada área da sua vida. Como é que você identifica? Se você tivesse que dar uma nota, né, para cada área aí da sua vida, começa já imaginando, né? Notas muito baixas significa que você está rastejando. Se você já estiver acima tiver no 5, 6, você está na intermediária, está começando a melhorar. 7, 8, 9, 10, você já está começando a voar, e no 10, né? No 9, no 8, você já está voando, né? Vamos identificar assim. Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Essa aí é a minha apresentação, né? Para quem não me conhece, só para conhecer um pouquinho mais, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, ou seja, eu posso atuar tanto na clínica quanto em empresas, dando consultoria, ou em escolas, né? Fazendo algum atendimento escolar, na empresa mesmo, na escola. E clinicamente, eu posso atuar ajudando pessoas que têm dificuldade de aprendizagem,
isso em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adultos que às vezes voltam a estudar e têm alguma dificuldade de concentração, de memória, enfim, alguma coisa voltada para a área de aprendizagem. Com idosos também, idosos às vezes que precisam exercitar a mente, algum tipo de dificuldade mental que está tendo, passou por alguma tipo de doença tipo o AVC, porque o AVC atinge muito, né, a memória, a concentração, e essa pessoa precisa exercitar novamente. Então, a psicopedagogia hoje ela não está limitada só a trabalhar na área escolar, na área educacional em escola, mas ela é bem ampla. Existe também a área hospitalar, né? A psicopedagogia. O psicopedagogo hoje pode trabalhar na área hospitalar também, ajudando as pessoas nessa questão da mente, de exercitar, fazer alguma atividade, que às vezes a pessoa está ali passando por aquele problema, e aí crianças, às vezes, que estão em fase escolar e estão internadas, o psicopedagogo pode fazer essa mediação aí entre a escola e o hospital. Enfim, o psicopedagogo hoje ele tem uma ampla, né, área de atuação. Sou terapeuta especializada em aconselhamento cristão, psicanálise e sexologia. O terapeuta, é, a psicoterapia não é limitada só aos psicólogos para atuarem, né? O terapeuta ou psicanalista, ele pode atuar na psicoterapia assim como o psicólogo também. Claro que cada um tem as suas ramificações, suas áreas de atuação. Eu sou, a minha linha de atuação é da psicanálise e da cognitivo comportamental. Então, eu sou terapeuta cognitivo comportamental. O que que é isso, né? O cognitivo é como a mente, né, funciona e o comportamento. Se a gente pensa, a gente se comporta de acordo com o que a gente pensa. Então, o terapeuta cognitivo comportamental, ele te ajuda a identificar, né, os seus pensamentos, como você está pensando diante da situação, te ajuda a trazer clareza e te ajuda a mudar os seus comportamentos. É claro que o terapeuta sozinho ele não faz nada. Ele vai te dar orientação, ele vai te dar direcionamento, ele vai enxergar uma situação que às vezes você sozinho não está enxergando, e ele vai te ajudar a ter um outro ponto de vista, né, dentro da situação que você está vivendo. Porque às vezes a gente sozinho, a gente não consegue ter clareza das situações que a gente está vivendo ou convivendo, seja com pessoas ou ambientes, seja o que for. Sou autora do curso Empreender com Propósito, né, para mulheres, mulheres que querem ter uma renda extra, mulheres que saíram do mercado de trabalho porque se tornou mãe e aí querem ter uma renda extra, né? Esse curso é um projeto antigo e ele está sendo idealizado e sendo executado agora nesse ano de 2025, e em breve vai ser lançado aí. Sou escritora, né? Autora do livro Transforme-se, Para de Rastejar e Aprenda a Voar, como alguns que já me seguem já devem ter visto aí nas redes sociais, você que não me conhece ainda. Esse é o meu livro, que eu conto um pouquinho da minha história, né? Quando eu parei, né, de rastejar, primeiro eu precisei identificar, né, o meu cenário. Por isso que essa palestra, esse webinário que eu vou dar aqui hoje, ele me ajudou muito a identificar o meu cenário. E por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Quando você tem clareza do seu cenário, identifica as áreas que precisam ser mudadas, faz toda a diferença. Porque às vezes você está dentro de um cenário e você nem sabe que está vivendo aquilo. Eu vivi um relacionamento abusivo, não sofri a física na questão de apanhar e tal, mas pode ser que fosse o próximo, né? A próxima fase que eu viveria, eu acredito que Deus me tirou antes, né? Eu agradeço a Deus por isso. Por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento, você tem clareza das coisas. Então, eu venho de uma família de mulheres do interior, de uma geração antiga, que tem aquele pensamento, homem é assim mesmo, a gente tem que relevar, a gente tem que aturar certas coisas, porque muitas das vezes, lá atrás, né, as mulheres não tinham essa oportunidade de trabalhar,
e tinham muita dificuldade, algumas não podiam nem estudar, né, para ter conhecimento. Então, você cresce ouvindo isso, né? Que é isso, é assim mesmo. Aquelas grosserias que os homens fazem, aquelas coisas que os homens fazem, é normal porque é homem. Então você cresce com isso embutido na mente. Isso é uma crença limitante, né? Que colocam na tua mente. A gente vai ver isso aqui dentro desse webinário. O que que é a crença? É uma mentira que eu coloco na tua cabeça e você passa a acreditar como uma verdade. E a gente vai crescendo, aquilo vai embutindo na nossa mente, porque nós somos fruto do meio em que a gente vive, né? Você é fruto do meio que você viveu. Você modelado, foi modelado, você hoje é um adulto que foi modelado num ambiente e as pessoas que estavam à sua volta. Então a gente absorve, né? Do pai, da mãe, ou de quem nos criou. Ah, vamos dizer que eu não fui criado nem pelo pai e pela mãe, você foi criado por alguém. E essa pessoa tinha suas crenças. Essas crenças já foram embutidas em você. Então, a gente vai absorvendo tudo aquilo que a gente é criança lá na nossa infância, né? De 0 a 6 anos, onde é a forma da nossa personalidade, a gente vai crescendo com um monte de achismo, achando que é verdade. Então, foi colocado isso na minha mente. Então, eu tive 2 casamentos. O primeiro eu fiquei viúva. O segundo, casei de novo achando que estava acertando. E no final não estava acertando de novo. Sendo que a gente acaba se acostumando com certas escassez de sentimento, escassez de cuidado, escassez de carinho, porque também às vezes você nunca teve isso na sua infância. Então, eu conto um pouquinho nesse livro, é, que isso tudo tem a ver com a nossa infância, desculpa, com a forma que a gente é criado. Então, o primeiro capítulo do meu livro fala sobre a infância, a importância da infância para a gente, e isso vai desencadear muita coisa na fase adulta. Tudo que a gente aprende na infância, nós hoje somos fruto do que a gente aprendeu lá na infância. Então, não tem como a gente mudar o que já foi feito, mas a gente tem como ressignificar daqui para frente e ser diferente. Então, quando eu tive conhecimento, me libertei de alguns pensamentos e de algumas situações, eu entendi que não era aquilo que eu merecia, e eu descobri dentro da Lei Maria da Penha que eu já sofria 4 tipos de violência. Olha aí de novo, né? O conhecimento me libertando, eu tive que tomar decisões. Por isso que eu começo sempre falando, qual a sua decisão? Para a gente ter mudança, a gente precisa tomar decisões. Então, no meu livro, eu conto um pouquinho dessa minha trajetória, como eu parei de rastejar e aprendi a dar os meus primeiros voos. Por isso aí as borboletas na capa do livro. Transforme-se, baseado em Romanos 12, né, um livro da Bíblia, capítulo 12, no versículo 2, que fala que quando nós transformamos a mente, nós vivemos, né, coisas extraordinárias, né? Fala de uma outra forma, mas eu estou aqui exemplificando que, na verdade, é isso que a Bíblia está dizendo. Em qual fase da sua vida você se encontra? Acho que já deu aí para você raciocinar e pensando, né? Refletindo, como é que está a sua vida? Que área da sua vida você se encontra assim, como uma lagartinha rastejando? Você está como uma lagarta? Você se vê como num casulo apertado e solitário? Casulo parece que é o fim, né? Parece que é morte, mas não é. Casulo é um momento de transformação, só que ele dói. E às vezes a gente está solitário, porque ali, ó, a lagartinha entrou ali e ela por algum tempo ela vai ficar sozinha, no escuro, apertada, ou seja, tem incômodos. É um momento de incômodos, é um momento solitário, onde as amizades te abandonam, onde ninguém te entende, onde você fica ali solitário, é você e o Criador, é você e Deus. Mas ali você vai estar ressignificando muitas coisas e a gente precisa passar em algum momento da nossa vida nessa fase de transformação. Porque para voar, você precisa ter uma metamorfose. Então, esse é o momento de ressignificações. É o momento que você adquire o conhecimento
E aí vai tendo umas desconstruções dentro de você, vai desconstruir algumas coisas, vai construir outras, e às vezes nesse momento vai ser só você e Deus. Não vai ter muito ninguém para te ajudar, não. Às vezes um amigo ou outro que te entenda, porque transformar dói, e às vezes a sua transformação, quem está perto de você não te entende. Se prepare para novas amizades, porque talvez as amizades antigas vão te abandonar, porque não vão conseguir entender a sua nova fase, não vão aceitar a sua nova fase. Aquela pessoa que você sempre disse sim, e quando você aprende a ter uma liberdade e para de rastejar, você vai começar a dizer uns nãos, talvez ela vai deixar de ser sua amiga, ou seu amigo, né? Porque tem gente que só quer ouvir o sim. E às vezes a gente fala assim para agradar. A gente fala assim, não é nem porque a gente queria falar sim, mas a gente fala assim só para agradar aquela pessoa. Quantas das vezes você disse um sim querendo dizer não, mas você falou, ai, não vou dizer não, porque senão o fulano não vai gostar mais de mim. Ah, porque senão eu vou desagradar. Mas você agradou o outro se desagradando. E quando você tem uma metamorfose e que você passa a ser você de verdade, você mesmo, você vai desagradar alguns, mas pelo menos você vai estar se agradando. Então, esse processo de casulo é um processo de transformação. Às vezes vai estar um pouco sozinho, vai estar incômodo, mas Deus está desenvolvendo as suas asas e daqui a pouco você vai voar. É um processo também complicado, meio difícil, onde parece que ninguém te entende, mas faz parte da metamorfose. Você está se desenvolvendo. Você se vê assim nessa fase? Você já se imaginou lá como a lagarta, como no casulo, está numa fase de transformações e às vezes você está nessa fase de transformação e não está entendendo muito bem o que está acontecendo com você? Ou você já está na fase leve, livre e solta, na fase da independência, está vivendo a sua identidade. Não sou eu mesmo, eu consigo ser eu consigo me expressar, eu consigo dar minha opinião, independente do que os outros pensam. Porque a fase da lagarta, você tem até a sua opinião, mas você não tem coragem de falar. Você fala o que os outros querem ouvir. Você tem medo de desagradar. Você tem medo de não ser mais aceita ou aceito. E aí você fica ali fingindo ser uma pessoa que você não é. Ou fingindo ser o que os outros querem que você seja. Então você não tem uma liberdade. Você está ali rastejando. E isso pesa. Você não ser você mesmo, isso pesa. E chega uma hora que cansa. Mas você não tem a liberdade ou a coragem de ser você. Na fase da borboleta, não. Você já consegue ser você de verdade. Você consegue ter a sua identidade, saber quem você é, você se ama, você não depende do amor dos outros. Enfim, você, qual dessas três fases você se vê hoje? Isso aí é para você começar a refletir e se ver aí dentro da situação. Então vamos lá. Para voar, é necessário desaprisionar a mente, né? Como eu falei, a gente carrega muitas crenças, muitos achismos da nossa criação, daquilo que foi embutido na nossa mente, e às vezes a nossa mente está ali, ó, acorrentada, dentro de tantos pensamentos que às vezes não tem nada a ver com a gente. Foram coisas que botaram na nossa mente. Então, para conseguirmos voar com leveza nas asas do espírito, é necessário desaprisionar a mente de muitas crenças limitantes e ensinamentos errados que, na maioria das vezes, nos acompanha desde a infância, né? Foi o que eu falei, já tinha aí adiantado alguma coisa. Tudo começa na mente. Somos modelados no ambiente em que vivemos por nossos cuidadores, que podem ser nossos pais ou alguém que nos criou. Eles também carregam suas crenças e depositam em nós achando que ser suas verdades. E assim vamos formando a nossa personalidade. A nossa personalidade é formada no ambiente que a gente vive. Então, ela é formada lá na infância. Como eu falei, a gente absorve tudo de quem está da nossa volta. A criança é como uma esponja, ela vai absorvendo. Ela vai modelando o comportamento do pai, ela vai modelando o comportamento da mãe ou da avó, se ela é criada por uma avó, ou vamos dizer que essa criança ficou órfã, ela está sendo cuidada por alguém. Ela vai sendo modelada nos ambientes que ela vai. Ah, é uma criança que tem um ambiente, a família é cristã e está sempre levando ela para a igreja, então ela vai ser modelada naquele ambiente ali. Aquilo ali é o cotidiano dela. Ah, tem um outro tipo de religião.
os lugares que ela vai, essa família gosta muito de ir assistir jogo, né, no estádio, futebol. Enfim, cada família tem a sua rotina, tem os seus gostos. O pai que leva o filho desde pequenininho para assistir o jogo lá no estádio, que gosta de show, de certos artistas, às vezes o pai gosta de rock, e ali a criança está sendo modelada. Então, ela vai sendo criada aquela personalidade ali. Esse ambiente familiar são pessoas que usam muito de mentira. Todo mundo ali inventa uma mentirinha. Há uma probabilidade dessa personalidade dessa criança crescer assim, achando que a mentira é normal, né? Então, a criança não sabe de nada. Nós somos como quase, né, um papel em branco quando a gente nasce, porque a gente já tem alguma coisa ali carregada na nossa genética, dos nossos pais, e o restante vai sendo preenchido pela convivência, pelas pessoas que convivem com a gente, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos ambientes em que a gente é levado, porque quando a gente é bebê e é criança e vai crescendo, a gente é levado. Então, a gente está sendo modelado pelo que a gente está ouvindo, as pessoas ao nosso redor falar. Se é um ambiente que muita gente fala palavrões, né, um exemplo, essa criança tem a probabilidade de também falar. A não ser que os pais limitem, né? Porque eu conheço famílias, às vezes, que os pais falam palavrão, mas não deixa o filho falar. Já conheço outros que para eles é normal, eles falam, vê a criança falando, também é normal. Ou seja, cada família tem o seu ritmo, cada família tem a sua rotina, né, o seu cotidiano, e cada um tem o seu ambiente. E essa criança vai sendo formada ali naquele ambiente. Ela está formando a personalidade dela. O que que é personalidade? É uma característica do ser humano que organiza os sistemas físico, fisiológico, psíquicos e morais de forma que, interligados, determinam a individualidade de cada ser. Ou seja, como eu já falei, você está se formando, o indivíduo. Cada um vai ter a sua individualidade. E o ambiente que esse indivíduo está sendo formado vai contribuir e muito para formar essa personalidade. Tal característica é formada ao longo do período de crescimento, ou seja, inicia-se na infância, de acordo com o tratamento que recebe com o modo de vida que tem dentro dos seus ambientes, seja eles o lar, a escola e os demais ambientes em que ele. A escola também é um ambiente, né, formador da personalidade da criança, de nós adultos, né, quando éramos criança. A formação da personalidade pode ser estimulada através da personalidade dos seus pais, educadores e outros que permanecem próximos a tais crianças por longo período, como eu já expliquei, né? Ou seja, contribui para a formação de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir, agir do indivíduo, construindo assim a individualidade pessoal e social do indivíduo. Então, a nossa personalidade, ela é basicamente isso aqui, ó. A gente já nasce com uma genética, que a gente traz ali o DNA dos nossos pais, e o ambiente em que a gente é formado. Então, eu posso dizer, né, e a ciência afirma isso, que a nossa personalidade é mais formada pelo ambiente do que a genética. Porque a gente carrega a genética dos nossos pais, sim, mas o ambiente nos modela muito mais do que a genética que a gente herda, né, dos nossos antepassados, ou seja, dos nossos pais, avós, enfim. Eu já atendi pessoas de filhos adotivos que falam, é, eu não sei por quê, ele não tem o meu sangue, mas ele parece tanto comigo. Por quê? Porque já pegou desde novinho, né? E desde ali de pequeno, e essa criança ela foi se modelando em quem? Neles, que adotaram essa nova família. Então a criança ela suga tudo à sua volta. Ela está vendo o seu comportamento, ela está vendo o seu jeito de falar, ela está vendo a sua forma de agir, como é que você conduz as coisas. Ela está observando tudo. Ela pode não falar ou não dá a entender que ela está absorvendo naquele momento, mas em alguma fase da vida ela vai botar isso para fora. Na maioria das vezes ela na adolescência, né? Ela vai ali na primeira infância absorvendo aquilo tudo e depois isso vem à tona, e depois você vai ver ali aquela formação. É como é um barro mole, né? Na primeira infância ela está mole.
Então, a forma que se dá depois, aquele barro endurece e fica ali, aquela forma. Mas ela foi modelada no ambiente. Então, a gente tem a genética, o que a gente herda, e tem o ambiente. E isso aí, junto, forma a nossa personalidade, ou modela, né, a nossa personalidade. Na primeira infância, somos como um barro mole, podemos ficar na forma que o ambiente nos modelar. Quando crianças, aprendemos com os exemplos e com comportamentos. Deixa eu só tirar aqui. Comportamento das pessoas que nos cercam com aquilo que ouvimos dela. Aí o exemplo que eu falei, né? O ambiente modela o nosso cérebro. Já ouvi de algumas famílias com filhos adotivos, coisas do tipo, né? Como pode esse menino parecer tanto comigo no comportamento, sendo que não foi gerado de mim? Por quê? Pelo ambiente. Nosso cérebro, ele é formado de consciente, pré-consciente e inconsciente. Os níveis de consciência, né? Vamos entender um pouquinho cada um. Consciente é a parte da mente que inclui tudo aquilo de que estamos cientes no momento. É o nível mais elevado do âmbito mental sobre o qual o indivíduo tem consciência. Ou seja, consciente é tudo aquilo que está fresco aí na sua mente. Você levantou, acordou hoje e já vem logo na sua mente: ah, eu tenho que escovar o dente, eu vou me vestir, eu tenho que sair, alguma coisa que você já tinha programado para hoje e você está tudo ali fresquinho na sua mente, está no seu consciente. Então, tudo aquilo que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, que você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que fazer almoço, tem que fazer comida, tem que trabalhar, tem que buscar o filho na escola, tá tudo fresco na sua mente. Você já sabe o que você tem que fazer. As atitudes todas ali do seu dia a dia, tá consciente, você sabe o que você tem que fazer. O pré-consciente é uma zona de trânsito entre o consciente e o inconsciente. Abriga informações disponíveis, mas não processadas ativamente. O pré-consciente funciona como uma via de comunicação entre a consciência e o inconsciente. Por exemplo, se eu te perguntar agora, você que está me vendo aí é casado. Aí eu vou te perguntar, qual a data do seu casamento? Você não estava pensando nisso agora. Não estava no seu consciente. Mas quando eu te pergunto, a sua memória acessa essa informação, porque ela está no pré-consciência, ela traz isso para o consciente e você consegue me responder. Ah, você, por exemplo, nós estamos aqui no início do ano, e se eu te perguntar, o que que você pretende fazer em dezembro? Você já tem alguma coisa programada para dezembro? Como que vai ser seu Natal? Eu não estava pensando nisso, talvez você nem programou nada. Mas você vai lá em dezembro, vai pensar, talvez você já tenha alguma coisa programada, tinha pensado, ou talvez não, e talvez você vai falar, ainda não programei nada e tal. Estou dando aqui exemplos bem superficiais. Tipo assim, são coisas que não estava no seu consciente, não estava na sua rotina de fazer hoje, mas ela está no pré-consciente, ela está ali guardadinha. Se alguém te perguntar, você consegue lembrar, você acessa essa informação e traz para o consciente, porque não era uma coisa que você está pensando agora. Se eu perguntar para os casados novamente, um exemplo. Quantos anos você vai fazer de casamento? Qual é a bolda, né? Bolda de que você vai fazer? Talvez você não sabe, depois você vai pesquisar e tal. Mas você sabe, ah, vou fazer tantos anos de casado. Mas você não estava pensando, isso não era uma coisa para hoje, né? Não estava dentro da sua, você não acordou e falou, ah, eu vou esse ano fazer tantos anos de casamento. Você não estava pensando nisso hoje ou agora. Mas quando alguém te pergunta alguma coisa, a sua mente vai lá e acessa e traz essa informação. Ela está no pré-consciente, ela está ali nessa zona intermediária, né? E você pode acessar, você lembra e traz. De repente você pode não lembrar de imediato uma informação, mas você fica ali puxando na memória e daqui a pouco você lembra e traz para o consciente. O inconsciente é um sistema mais distante. É reservado aos fenômenos psíquicos mais ligados às pulsões. Guarda informações fora da consciência, influenciando o nosso comportamento de maneiras muitas vezes desconhecidas. Olha aí que coisa poderosa. Muitas das vezes você está agindo hoje por causa dessas informações, desse sistema psíquico inconsciente, que são pulsões
que esse você não consegue acessar com facilidade. Você, de repente, hoje você tem comportamentos que você foi modelado lá na sua infância e você não lembra mais. Você era criança. Mas você reproduz comportamentos que foi adquirido, você não sabe nem por quê. E você só consegue descobrir quando você faz uma terapia, porque aí o inconsciente ele é acessado através de técnica. E aí, através de técnica, quando você chega, um paciente chega, eu tô muito assim, eu tô com muitos medos, tô me sentindo paralisado, e isso e aquilo, não sei por que que eu estou agindo assim, ou eu estou muito agressivo, eu era uma pessoa calma e agora eu estou assim, eu não sei por que que eu estou acontecendo certas coisas, ou às vezes certos comportamentos que a pessoa teve ao longo da vida, e tem uma hora que cansa, e a pessoa não sabe por que que age daquela forma. E aí a gente tem que descobrir. E aí a gente tem todo um mecanismo, toda uma técnica de investigação com esse paciente para descobrir. E aí eu particularmente gosto de ir lá na infância, que já foi atendido por mim, sabe disso. O primeiro passo meu é investigar lá na infância. Como foi sua infância? É uma das primeiras perguntas que eu faço. Como foi isso da sua infância? Porque a infância traz muita informação. Quando a gente entende que nós somos modelados lá, o que que você lembra de lá? Tem coisas que você não vai lembrar, e tem coisas que, às vezes, pela técnica, o seu cérebro vai buscar lá no consciente, e aí traz para o consciente, e ali a gente consegue trabalhar em cima daquilo, e a gente começa a descobrir o porquê que a pessoa, na fase adulta, hoje, está agindo daquela forma, porque ela conseguiu identificar uma raiz lá na infância. Isso estava no inconsciente. Precisou de uma técnica para buscar. Essa informação do inconsciente, ela não vem à tona com facilidade. O consciente e o pré-consciente, sim, mas o inconsciente não. Precisa de uma técnica específica e isso através de um profissional, na maioria das vezes. Então, esse é o nosso cérebro: consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, aí uma imagem só para você ter um pouquinho mais de clareza, né? Aí você pode ver, como nessa imagem aqui em cima, essa pontinha lá em cima, tem essas linhas, né? Essas divisões. Lá em cima é o consciente, o meio, o pré-consciente, e o inconsciente é a maior parte. Então você pode ver que o que está consciente no nosso cérebro é o mínimo, e no pré-consciente também. A maioria, a maior parte do nosso cérebro, ela é inconsciente, ela está no inconsciente. Então a gente reproduz muita coisa sem nem saber por quê. Mas são coisas que estão no nosso inconsciente. Eu já atendi pessoas que, quando acessou alguma informação no inconsciente, falou: Nossa, agora faz todo sentido, agora eu entendo por que que eu estou agindo assim, porque me aconteceu isso lá atrás. Mas ela sozinha ela não ia conseguir identificar. Então precisou de uma técnica, precisou de um profissional para ajudar ela a se libertar disso ou identificar isso para poder ressignificar e dar um novo sentido e agir de forma diferente. Então, no consciente tá pensamentos e percepções. É o nosso dia a dia. A gente pensa, a gente tem percepções, acontece coisa com a gente, tá no nosso consciente, a gente está lembrando o tempo todo, toda hora. A gente tá ali, né? Próximo, tá fresquinho na mente, tá no dia a dia. O pré-consciente, como eu falei, são memórias, conhecimento armazenado. Alguma coisa que você não está lembrando no dia a dia, mas quando acessa essa informação, alguém te pergunta ou você vai buscar essa memória, você lembra. Ah, quando que foi tal coisa? Você não estava preocupado pensando naquilo, mas quando precisa acessar, você vai lá, encontra ela, essa informação e traz para o consciente. Você tem facilidade. Olha o inconsciente, que é a maior parte. Aonde está a raiz dos seus medos, motivações egoístas? Aqui é só alguns exemplos, mas são muito mais que isso, né? Desejos irracionais, impulsos imorais, impulsos destrutivos, impulsos sexuais, às vezes inaceitáveis, que você não sabe nem por que tem, experiências infantis traumatizantes, né? Às vezes você passou por algum trauma e você reage, está reagindo até hoje. E não sabe nem por quê, porque você não lembra mais. Só quando você acessa, consegue acessar isso, que você vai ligar uma coisa com a outra e vai ver que faz todo sentido. Então, nós somos seres biopsicossociais e isso, nós
somos formados nessas três partes, né? Biológico, psicológicos, fatores sociais. O que que é isso? Biológico é tudo que a gente herda, né? Nosso DNA, nossa genética. Psicológico, né? Mente, emoções. Fatores sociais, relacionamentos. Nós somos seres sociáveis, nós nos relacionamos com as pessoas. Então, nós somos seres biopsicossocial. Nós somos biológico, porque nós temos uma genética, a gente tem nosso DNA herdado de alguém, nós temos um corpo que está em funcionamento e tem todo um biológico aqui funcionando, e os fatores psicológicos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa mente, tudo que envolve o psico está aqui dentro, né? E os fatores sociais, que são os relacionamentos, o externo. Então a gente é formado disso aí. Você, botei o você aí no meio, você é isso aí. Você é formado disso. Como eu falei lá no início, espírito, corpo e alma. Aqui, o biológico, o psicológico e o relacionamento. Isso tudo nos constrói, isso tudo nos faz seres humanos. Isso tudo ajuda a formar a nossa personalidade. E aí a continuação, né, do nosso conteúdo sobre os seres biopsicossocial, a origem do comportamento humano e, consequentemente, da personalidade seguem essas vertentes. De um lado estão as características genéticas e fisiológicas, e do outro, suas experiências em relação com o mundo. Então, a parte social são as nossas experiências. Desde que nascemos, nós estamos tendo experiências, nós estamos lidando com pessoas. Por mais que a gente é lá no início bebê, mas tem alguém cuidando da gente, a gente está tendo uma troca com aquela pessoa. Pode ser trocas positivas e trocas negativas. Tem bebês, às vezes, que já são negligenciados, né, pelo cuidador desde de pequenininho, não tem afeto, é uma criação assim meio escassa de afeto, mas você está tendo um relacionamento. Isso são suas experiências sociais, suas relações com o mundo. E isso tudo vai nos construindo. Então, nós vamos carregando aí essa bagagem, já desde do ventre, na verdade, né? Porque o bebê ele já sente tudo desde o ventre. Eu atendi pessoas já que a gente pôde descobrir na investigação terapêutica, no acompanhamento terapêutico, que o medo dela vinha do ventre. Olha que coisa tremenda. E eu vou falar isso mais à frente quando chegar na fase da memória genética, né? Porque nós temos a nossa memória genética também. Temperamentos. Nós precisamos saber dos nossos temperamentos. Isso é muito importante. E muitas das vezes nós somos julgados pelo nosso temperamento e queremos ali nos modelar para agradar os outros, mas cada um tem um temperamento. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. O temperamento faz referência às características individuais que determinam as reações afetivas, de atenção e motores em diferentes situações. Ele molda o desenvolvimento e influencia a forma através da qual as crianças interagem com o seu ambiente, assim como a forma pela qual o adulto e as crianças reagem. Então, eu estou usando muito aqui o termo criança, para você se identificar lá na sua infância, né? De repente, você que já é pai e mãe, não só identificar, isso ajuda também a identificar a formação do seu filho e da sua filha. Mas aqui a intenção é você se ver lá como criança, lá desde criança, o que foi formado dentro de você. Porque se você é adulto hoje, um dia você foi criança. E você tem um histórico. E esse histórico começa lá na sua infância, ou melhor, né? Como eu já falei, começou lá no ventre. Porque lá aos 5 meses, na barriga da sua mãe, você já ouvia, você já sentia tudo que a sua mãe sentia. Sentido, você já começa a sentir um pouco antes, mas ouvir, a partir dos 5 meses, você já ouve tudo que está no ambiente externo. Então, tudo aquilo já está entrando dentro de você. O que sua mãe sente, você já está sentindo. Então, sempre aqui tenta entender essa informação, levando para você lá quando era criança. Então, você nasceu com um temperamento. E às vezes, já desde criança, você já foi julgado por isso. E não entendia por quê. Eu, por exemplo, eu sou colérica, hoje eu tenho clareza disso. Meu temperamento colérico com algumas características de fleumático.
que a gente vai ver daqui a pouco cada um. Sendo que o meu lado colérico foi abafado pela forma que eu fui criada. Porque o colérico, ele tem atitude, ele avança, ele é determinado, né? Ele vai para cima, aquela coisa toda. Mas eu fui criada por uma mãe dominadora. Então, como eu tinha característica, tenho, né, características também fleumáticas, que é o lado passivo, o lado calmo, o lado tranquilo, que é o que me dá um equilíbrio nessa questão do ser o avançado colérico, de ser, né, muito ação, e às vezes a gente pode, né, extrapolar um pouquinho o meu lado fleumático, que na verdade a gente tem todos eles, só que uma potência maior, né, num grau de porcentagem maior, que é o dominante. Então, o meu dominante hoje, eu entendo que eu sou colérica, porém, com um grau também um pouco mais, um segundo dominante fleumático, que a gente pode ter um primeiro e um segundo dominante. Aí a gente vai ter os outros, uma porcentagem um pouquinho menor. Então, a gente pode ter até dois temperamentos dominantes, o que é os que dão uma porcentagem maior. Eu vou disponibilizar depois no grupo o teste de temperamento para você fazer e você, se você não conhece ainda, se identificar. Então, esse lado meu foi abafado do colérico, mas ele não ia morrer, ele está aqui dentro, eu nasci com ele. Aí acabou que o lado fleumático ficou um pouco mais evidente, porque o outro lado foi abafado. Não me deixaram ser a colérica que eu sou hoje na minha infância. Você precisa identificar os temperamentos do seu filho, quando tem mais de. Eu tenho dois filhos, um é sanguíneo e o outro é fleumático. Eu não posso tratar os dois do mesmo jeito. E o sanguíneo com um dominante colérico também. Então, assim, o sanguíneo é espalafantoso, é falante e tal, e junto com o colérico, que é daquele, né? Já pensou em fazer, já fez. Enquanto que o fleumático é calmo, tranquilo, né? Não quer saber de nada, quer saber quem foi que inventou o dia para ele acordar, aquela coisa toda. Aí eu, como eu falei, na minha infância, já que foram abafado o meu lado colérico, o que ficou evidente foi o fleumático. Aí, geralmente, as pessoas não entendem o lado fleumático, chamam ele de lerdo. Ah, seu lerdo, não faz isso, não faz aquilo, a gente manda fazer as coisas e não faz. E a pessoa cresce achando, ah, poxa, eu sou lerdo. Isso machuca, essas palavras machucam. Mas não é que ele é lerdo. Ele tem o seu tempo. O fleumático, ele precisa processar a informação. Então, eu entendendo isso, com o meu filho, eu tenho que tudo adiantar as coisas para ele ir processando. Por exemplo, se eu vou sair amanhã com eles para algum lugar, eu tenho que falar com ele hoje. Falar, olha, meu filho, amanhã a gente vai em tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele fala, ah, mãe, mas por quê e tal? Já dei a informação, mas ele vai processando aquilo. Quando eu chamo ele, caso se for alguma coisa que eu vou fazer na parte da manhã, e eu for acordá-lo para fazer tal coisa, ele não reclama, porque ele já foi antecipado, já foi anunciado. Só que aí o que que a gente tem que fazer também? Porque tudo a gente tem que trabalhar nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Eu tenho que trabalhar na cabeça dele que nem tudo na vida a gente vai conseguir ter uma previsão antecipada. A gente vai ter que estar preparado também para os imprevistos. Então, o fleumático ele tem dificuldade com o imprevisto, porque ele gosta de tudo muito preparadinho, muito anunciado, ele gosta de ter aquela previsibilidade. Diferente do colérico, que é daquele que, se surge um imprevisto, vamos fazer tal coisa hoje, não estava programado, ele, vamos embora. Ele está sempre para jogo. E aí eu tenho os dois tipos dentro de casa. Se eu chegar para o meu mais novo e falar alguma coisa, poxa, eu pensei em ir para a praia hoje, não estava nos planos. Vamos embora. Se ele tiver afim, ele vai falar, vamos embora, mãe. Agora, o que que a gente precisa fazer? Bora, tá. Vamos fazer isso, fazer aquilo. E já estamos indo. O fleumático, o meu outro filho, nossa, é uma guerra. Para ele é o fim. Porque ele fica, não, eu não quero. Na verdade, não é que não quer, é porque ele não se preparou para aquilo. Então, aquilo parece uma coisa monstruosa para ele processar muito rápido aquela informação. Então, o fleumático, ele tem essa dificuldade de, de, de processar as coisas rápido. É aquele tipo que chega na fase adulta, aquele marido, quando eu dou palestra e falo desse assunto, as mulheres riem muito.
É aquele marido que você pede para botar um quadro na parede, ele leva um mês para colocar. E aí, se tiver uma mulher colérica, a mulher vai ficar ali em desespero, falando todo dia: pô, você não colocou ainda, você é um lerdo, não sei o que, não sei o que. Não é que ele é lerdo, é porque ele tem realmente o tempo dele. Tem uns que extravasam, não é mais? Mas tem o tempo dele. E aí, o que que acontece? A mulher vai ter que ser sábia, inteligente, para poder despertar ou acelerar um pouquinho mais sem falar de maneira agressiva. Porque se você falar de maneira agressiva, aí que ele não faz mesmo. E aí ele vai ficar protelando aquilo ali o tempo todo. Né? E são coisas que a gente tem que entender e aprender. Então, aí tem algumas características, né? Qualidades do sanguíneo. Tudo tem um lado, tudo tem um lado, os pontos fortes e os pontos fracos. Ninguém é perfeito e a gente tem os nossos defeitos e qualidade. Então, o sanguíneo ele é comunicativo, destacado, entusiasmado, né? Ele está entusiasta. Ele é simpático, bom companheiro, compreensivo, mas ele também é um pouco, pode ser impulsivo, pode ser inseguro, um pouco egocêntrico. Ele é barulhento, né? Porque ele é espalhafantoso, às vezes é aquele que fala alto, é um pouco exagerado. Não quer dizer que a pessoa vai ter todas essas características, né? Isso aí, cada um vai ter alguma delas. Pode ser bons atores, né? Porque são falantes, bons vendedores. São algumas profissões que pode ser de cada temperamento. Claro que não são só essas, né? É algumas que podem ser, eles podem se identificar e se dar muito bem. Oradores, né? Porque são falantes, então eles podem se dar bem em alguma coisa, em alguma área que eles possam exercitar essa oratória e expor esse lado falante deles. O colérico, né? É enérgico, ele é independente, ele é resoluto, porque ele resolve o problema com facilidade, ele é otimista, ele é prático. Eu sou muito prática, eu não gosto de nada que me dá trabalho. Eu sou aquela mulher que não tem o bibelô na estante, porque eu não gosto de nada que me dê trabalho para ficar limpando poeira toda hora. Eu sou bem prática. Meus móveis são práticos. Eu gosto de coisa prática que me dá praticidade no meu dia a dia. Né? Eficiente, decidido, líder. Os coléricos são bons líderes. Eles são audaciosos, são corajosos, são ousados, né? E tem o lado, aí entra, né, o nosso ponto fraco da impaciência. Nós somos um pouco impacientes, principalmente com pessoas mais devagar. Que Deus me deu, graças a Deus, 2 filhos para me treinar isso. Deus é maravilhoso. Então, a impaciência, né, é algo típico do colérico, intolerante, um pouco de vaidade, um pouco de se achar autossuficiente, que acha que dá conta de tudo, mas eu tenho aprendido isso, né? Eu tenho aprendido a modelar esses pontos fracos aí. Tem dificuldade de pedir ajuda, né? Porque ele se acha autossuficiente, ele acha que eu consigo fazer tudo. Enfim, mas graças a Deus tenho melhorado isso daí, porque nós somos seres em evolução, a gente tem que aprender. Então a gente vai evoluindo. Então o que que acontece? O nosso temperamento nasce com a gente. Ele não é mudado, mas ele é moldado. E eu, que graças a Deus, né, acredito na palavra, acredito no poder do Espírito Santo, né, independente da sua religião, eu tenho a minha, né? Eu creio na palavra, eu sou cristã, evangélica, então eu creio que o Espírito Santo ele nos ajuda a modelar isso aí. Então eu já modelei muita coisa disso aí, né? A impaciência, uma das coisas que nos últimos 5 anos o Senhor tem me feito aprender é esperar e ser paciente. Então hoje eu tenho, né, muita paciência. Eu sempre fui uma pessoa paciente, que eu acho que aí já entra o meu lado fleumático, mas tem algumas coisas que eu não sabia esperar. Eu gostava de, tem que ser para ontem. Mas tem coisas que a gente tem que esperar, não adianta. E eu tenho aprendido isso aí. Então a gente pode modelar, aprender a modelar o nosso temperamento. Mudar, não, mas modelar, ser modelado. E aí é onde a gente, como ser humano, a gente vai evoluindo a cada dia. Nós somos seres em evolução. Nós não vamos chegar à perfeição, mas nós podemos melhorar a cada dia. Então temos os melancólicos, que eles são habilidosos, minuciosos, sensíveis, perfeccionistas, idealistas, mas são pessoas leais e dedicadas. Os melancólicos, eles têm uma dificuldade a mais de lidar com perdas, diferente do colérico.
O colérico é tipo assim, perdeu, bola para frente. Não vou ficar chorando sobre o leite derramado, não vou ficar de mimimi. Mas o melancólico já tem dificuldade. Não é porque eu sou a colérica que eu não vou entender o melancólico, até porque hoje eu sou uma terapeuta, né? Então eu tenho que entender todo mundo. Então hoje eu tenho paciência com todo mundo e consigo me colocar no lugar de cada um. Esse é o papel do terapeuta. Ele tem que ter essa empatia, se colocar no lugar de cada um. Então, desde que eu comecei a estudar a mente humana, então, isso me ajudou muito também. Então, hoje eu tenho essa empatia, assim, que até meus filhos falam: Nossa, mãe, você sempre está ali se colocando no lugar do outro, para poder entender como eu vou ajudar a pessoa se eu não conseguir me colocar no lugar dela. Então, isso tudo é um aprendizado. Então, hoje eu sempre gostei de ouvir as pessoas e hoje eu amo muito mais devido a meus aprendizados e tal, e me coloco no lugar de cada um para entender a cada um para poder ajudar. Então, os melancólicos, eles têm essa dificuldade, às vezes, de lidar com perdas, sair de luto, de situações, às vezes, que tem uma tendência a mais a entrar em situações depressivas, porque eles são, o mesmo nome já diz, melancólicos, né? Tem essa coisa, tem essa dificuldade do social. Eles, em algum momento, eles podem ter essa dificuldade de se socializar, né? São um pouco antissocial, são mais pessimistas, né? Então, mas são ótimas pessoas para organizar, porque eles são habilidosos, eles são minuciosos, eles são detalhistas. Então, todo mundo tem os seus lado positivo e negativo, tem as suas qualidades e seus defeitos. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa potencializar cada vez mais o lado forte, o positivo, e moldar, melhorar o lado negativo. Isso a gente vai fazer como? Aprendendo, se conhecendo, se autoconhecendo. Por isso é um bom caminho também a terapia, né? Porque na terapia você tem o autoconhecimento e às vezes sozinho você não vai conseguir chegar nessa melhoria. Então, a terapia ajuda muito nisso. O fleumático, né, que é o calmo, tranquilo, né, o paciente, o conservador, também são bons líderes, diplomata, bem-humorado, né, mas ele tem um pouco de indecisão, é meio desconfiado, ele é introvertido, tem alguns momentos que ele é desmotivado, ele precisa de alguém para motivar ele. Ele tem medo, é meio temeroso, às vezes, para tomar uma atitude, uma decisão. Ele vai demorar um pouquinho mais, diferente do colérico, que é daquele pensou em fazer, já está fazendo. O sanguíneo também, mas o fleumático ele já é mais, né? O melancólico também é mais devagar, às vezes, nas decisões, mas todos são maravilhosos. Todos nós temos nossos lados bom. O importante é se conhecer e treinar as suas habilidades, potencializar o lado positivo cada vez mais e moldar os pontos fracos para também estar melhorando. Isso você consegue com autoconhecimento e com a ajuda de terapia é muito bom também. O sanguíneo, vamos entender um pouquinho quem é o sanguíneo? A pessoa que tem temperamento sanguíneo é caracterizada por ser mais extrovertida e otimista. São pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis, simpáticas. De modo geral, são explosivas, instáveis emocionalmente, impulsivas e até egoístas. Sabe aquele seu amigo que tem certa dificuldade de ficar quieto? Que está sempre fazendo uma piada ou que te interrompe sempre que você está falando? Então, essas são características de um sanguíneo. Não é só essas, né? Mas essa daí você já identificou aí algum amigo ou amiga assim. Fleumático, como eu já falei, né? Sabe aquela pessoa que faz de tudo para evitar um conflito? Ele vai fugir de conflito, porque ele adora a paz, ele adora a zona de conforto. Ele, conflito, ele está fugindo, ele dá uma boiada para não ter que entrar num conflito. Então, essa é uma das características de um fleumático. São pessoas dóceis, pacíficas, sonhadoras, positivas e disciplinadas. Geralmente, essas pessoas são confiáveis e equilibradas. Melancólico. O temperamento mais profundo é o melancólico. Os melancólicos são sensíveis em suas emoções, são pessoas detalhistas que gostam de ficar mais quietinhos, possuem dificuldade de expor as suas emoções e sentimentos, são fiéis e desconfiados, são pessoas leais, sensíveis e dedicadas.
colérico, pessoas com temperamento colérico são mais explosivas e agressivas do que as demais. Esse é o meu lado que eu nunca fui. E eu acredito que seja por causa do meu grau fleumático. Eu sempre fui tranquila, na paz, na calma. Por isso que eu falei. Não quer dizer que as pessoas vão ter todos aquelas características, mas você vai identificar uma ou outra. Umas pessoas vai ter um colérico que às vezes é diferente do outro, porque você não vai herdar tudo, né? Mas algumas características fazem você identificar qual é o seu temperamento. São pessoas dominadoras, ambiciosas, determinadas, impulsivas, comandam e lideram e são bons planejadores. Em algumas situações são intolerantes, egocêntricos e impacientes. A base da construção da nossa personalidade. A base. Vamos para a base. Quando fala de base, fala de fundamento, fala de início, eu sempre dou o exemplo de uma casa. Uma casa, quando você começa a construir, você começa pelo alicerce, que é a base. Você precisa de uma base forte para construir essa casa e essa casa ser é, bem alicerçada. Porque se você começar a construir uma casa sem alicerce, ela vai desmoronar. Ela não vai ter estrutura suficiente para se manter de pé por muito tempo. Então, esse alicerce tem que ser bem feito. E vai depender da construção que você quer fazer. Ah, se eu quero fazer uma casa de primeiro andar, é um tipo de alicerce. Ah, eu quero fazer uma casa de 2, 3 andares. É outro tipo de alicerce, ele precisa ser mais forte ainda. Eu quero fazer um edifício, tem que ser mais profundo e forte ainda, né? As sapatas, alicerce, eu não entendo muito de obra, mas eu sei que tem que fazer sapata, alicerce, essas coisas. Então, quanto maior a construção, mais forte, mais bem construída precisa ser essa base. Então, a nossa personalidade, como você já viu, nós somos feitos do meio que a gente vive. Então, ela tem uma base para que isso seja construído. Essa base é o afeto, amor. Criança precisa de amor. Amor não estraga a criança. Amor não mima, não vai ficar deixar uma criança mimada. Se eu amar ela de verdade, amar, amor. O que mima criança é indisciplina. É você não corrigir ela quando precisa. Não quer dizer que você a ama que você não corrija. Até porque a Bíblia, né, aquilo que eu acredito, a palavra de Deus diz que é, Deus só corrige aquele que ama. Nós somos filho, ele é o pai. A gente tem que agir da mesma forma com nossos filhos. Se a gente ama, a gente corrige. Isso também é uma questão de amor, é uma demonstração de amor. Não estou falando de correção de agressão, de bater, de tirar sangue da criança, nada disso. Eu estou falando de correção, disciplina. É disciplinar essa criança, é ensinar ela causa e consequência. Ó, você fez isso, não poderia ter feito isso, então agora vai acontecer isso. Sempre usei muito com os meus filhos, a questão de perder alguma coisa. Ah, você fez isso? Então você não vai ter o videogame. Você fez isso? Não vai ter o celular. Agora, depois de maiores que eles, né, passaram a usar celular. E sempre foi essa troca. Causa e consequência. Disciplina, sempre. Amor não estraga a criança. A falta de afetividade na infância prejudica o desenvolvimento da personalidade humana, podendo assim tornar adultos dependentes emocionais e inseguros dentro de outros sintomas. Então, a falta desse amor, a criança ela nasce para ser amada. Nós nascemos para ser amados. Então, quando a criança tem essa base bem construída, lembra do exemplo da casa que eu dei, da construção da casa. Quando essa criança tem essa base bem construída, ela vai se tornar uma construção maravilhosa, edificada, forte, potente, que vai ser difícil ser derrubada. Agora, se essa base for frágil, né, lembra lá da casa dos 3 porquinhos, qualquer vento que sopra, porque é a casa. Qual foi a casa que ficou de pé dos 3 porquinhos? Aqui tinha alicerce, que tinha uma construção, tinha tijolos, tinha cimento. Era uma casa com alicerce. As outras casas que era de palha e a outra já nem me lembro do que era, mas foram tudo embora. E assim nós também. Quanto menos afeto nós recebemos lá na infância, mais vulneráveis somos na fase adulta. Mais dependentes emocionais somos na fase adulta.
mais inseguros somos na fase adulta. E aí entra a questão que eu falei. Muitas das vezes a gente, que eu falei no vídeo, né, de chamada, convidando vocês para essa palestra, para esse webinário. A gente faz projetos, a gente imagina tanta coisa para acontecer no novo ano, mas a gente não consegue porque a gente pensa em alguma coisa, mas a gente ao mesmo tempo retrocede pela insegurança. Isso está ligado aonde? Na falta de afetividade que a gente não recebeu na infância. Então, muitas das vezes a gente quer fazer tantas coisas, e aí vem os medos, vem as inseguranças, vem tanta coisa. Aí você mesmo para e pensa, meu Deus, mas por que que eu não consigo? Por que que eu não boto isso adiante? Por que que eu tenho tanto medo? E você não sabe. Você não tem esse conhecimento, que está ligado, às vezes, à falta de afeto que você recebeu na infância. Recebeu, às vezes, até afeto, mas não foi na medida certa que você precisava, porque cada ser humano tem uma medida que precisa. E de repente você não recebeu na medida que você precisava. E aí você se tornou um adulto emocionalmente inseguro, cheio de medos, cheio de sintomas que está te paralisando e você não sabe por quê. Então, a falta de afeto pode causar alterações e prejudicar o desenvolvimento do nosso cérebro, para você ver como é importante e é sério isso. Dê amor aos seus filhos. Dê o máximo de amor. Ame os seus filhos de maneira tal que quando eles cheguem na fase adulta, eles não queiram receber menos de outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas que vão parar em relacionamentos abusivos justamente por isso. Eles nunca receberam amor na infância, aí eles se criam um dependente emocional. Aí essa dependência faz eles se apegarem a pessoas que estão dando ali uma migalhinha de atenção, que eles acham que é amor, e aí acabam eles ficando presos numa situação dessa. Viram presas de narcisista, de homens abusadores, mulheres narcisistas, que existe também, mulheres abusadoras, se for um filho. E por quê? Ela não foi amada o suficiente na infância. Um cérebro de uma criança amada é diferente de um cérebro de uma criança negligenciada. Até o desenvolvimento do cérebro é diferente. Olha que coisa. Então, vamos ter cuidado com isso. E talvez você foi essa criança que lá na infância você não teve o amor na medida que você precisava. O que é afetividade? A palavra afetividade vem de afeto, tem sua origem na palavra latina affectus, que significa disposição, está inclinado a. A raiz vem de afficere, que corresponde a afetar e significa fazer algo a alguém, influir sobre. No âmbito da psicologia, a afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos, tendências, emoções, paixões, sentimentos. Ou seja, olha o sentido da palavra afeto. Affectus vem de afetar. Você está afetando quem está à sua volta de maneira positiva? Porque quando a gente fala afetar, às vezes a gente leva para o lado negativo, mas nós podemos afetar de maneira positiva, porque o significado da palavra afeto significa disposição de estar inclinado a. Então, quando eu me inclino a alguém, é para algo que me interessa. Imagina que você está no meio de uma multidão e, as pessoas, e tem alguém querendo falar com você, e você sabe que no meio da multidão é muito falatório, muita gente falando às vezes. Aí chega alguém do seu lado querendo falar alguma coisa, você não vai ouvir se você não se inclinar, ou seja, se você não chegar mais perto dessa pessoa. Você se inclina porque aquilo que ela está falando é interessante, você quer dar atenção para aquela pessoa. E aí você se inclina para ela. Então, o amor tem a ver com isso, você se inclinar para alguém, você afetar alguém, você está disposto para alguém. Significa disposição, significa estar inclinado a alguém ou alguma situação. A raiz vem de afficere, que corresponde a afetar, e significa fazer algo a alguém, influir, você influência de alguém. Então, nós na infância, nós somos influenciados o tempo todo, mas será que nós fomos influenciados de maneira positiva ou negativa? Será que nós fomos afetados de maneira positiva ou negativa? Se for de maneira positiva, ok, beleza, que bênção, glória a Deus. Mas se for de maneira, se for de maneira positiva, né? Se for de maneira negativa, talvez você pode estar com várias raízes emocionais que nunca foram tratadas ou identificadas, e isso está paralisando a sua vida. Porque você foi atingido foi afetado, não da maneira certa.
foi afetado de maneira negativa. Então, essa é a raiz da palavra afetividade. A falta dela, a criança abandonada afetivamente, pode apresentar deficiência no seu comportamento social e mental. Isso pode interferir no seu relacionamento social. Por que que tem pessoas que têm medo de se relacionar? Porque tem medo até de fazer amizade, tem medo de ir num evento onde tem muitas pessoas, ele tem medo de pessoas. E ele não sabe por quê. Isso tem a ver com a falta de afetividade que talvez você não recebeu na medida certa na infância. Pode ter problemas mentais para o resto da vida, um desequilíbrio mental. Várias emoções podem ter sido geradas por essa falta de afetividade. O sofrimento de uma criança que esperava por um sentimento, ainda que mínimo, de afeto ou atenção, pode gerar uma série de distúrbios. Problemas escolares, vícios, ansiedade, depressão, tristeza, baixa autoestima. Tem muita gente com baixa autoestima e não sabe por quê. Não se ama. A autoestima tem a ver com como você se vê. Várias pessoas que eu pergunto como você se vê, você se ama. Às vezes a pessoa é linda e ela se olha no espelho e acha só defeito, ela não consegue se ver como algo importante, ela não consegue se amar e não sabe de onde veio isso. E com certeza tem raízes que vêm de infância. Baixa autoestima, inclusive problemas de saúde, entre outros devidamente comprovados por estudos clínicos e psicológicos. Isso aqui não é achismo, não. É coisa comprovada pela ciência. Estudos baseados em estudos. A falta de afetividade, situações de manifestação de desprezo com o outro marcam excessivamente a vida deste sujeito, marcas que podem ser mentais guardadas no cérebro para o resto da vida, se não forem tratadas. Nessas situações, o que se tem de fato são cicatrizes na alma, porque cicatrizes na alma são invisíveis. Cicatriz no corpo você vê, você vai lá, passa um remédio, você trata. Mas e na alma que são invisíveis? E muito menos, às vezes eu não sei nem como, nem o porquê e nem sei identificar sozinho. Então, por que que muitas das vezes você está paralisado, você faz tanto projeto e você não consegue ir adiante? De repente pode ter essa raiz aí da falta de afeto na infância, a forma como você foi tratado, abandono de pai, abandono de mãe, não foi muito, né, amado, muito bem cuidado, enfim. Tomara que não seja essa a sua raiz, porque a gente vai ver várias outras raízes aqui ainda. Mas essa pode ser uma delas. O não aqui alguns exemplos, né? O não comparecimento na festinha de aniversário, a ausência injustificada na formatura escolar. Lembra lá na sua infância alguma situação dessa? Né? Às vezes na formatura escolar, alguns eventos que acontecem na escola, o pai nunca apareceu, a mãe nunca apareceu, mas às vezes eles estavam trabalhando, não podiam ir. É compreensível. Mas quando esse pai e essa mãe explica para essa criança o motivo, fica mais fácil. E depois, de alguma forma, tenta compensar isso. Ah, eu não fui no aniversário, eu não pude ir na formatura, mas a gente vai ter um passeio junto, a gente vai estar junto de alguma forma. Não, aqui eu estou falando de ausência injustificada, que não teve justificativa e nem explicação nenhuma. Ah, não foi. Às vezes os pais eram separados e um deles não apareceu. Se o filho estava com o pai e a mãe não apareceu, ou se o filho estava com a mãe e o pai, né, na maioria das vezes é mais isso que acontece. O pai não apareceu e não explicou. Aí eu não fui porque eu estava trabalhando, mas eu vou ter um dia com você e a gente vai comemorar isso juntos de alguma forma. Aí é outra história. Mas eu estou falando uma falta injustificada. O esquecimento da apresentação do balé é outro exemplo que eu estou dando. Ou do time de futebol, algum tipo de apresentação, algum tipo de evento que essa criança talvez ela esperou ansiosamente pela presença do seu responsável e essa pessoa não apareceu. Isso é uma característica de falta de afetividade. A atenção hoje em dia, né? A atenção demasiada às redes sociais. Às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, estão com o filho do lado, mas ele está dando mais atenção à rede social do que o filho que está ali sentado. O filho às vezes quer brincar e às vezes o filho começa a chamar a atenção, se for muito pequeno, ele começa a fazer um monte de bagunça, fazer um monte de coisa, e aí o pai começa a brigar, a mãe começa a brigar, por que esse menino fica. Na verdade, ele está chamando a sua atenção, tipo assim, olha para mim, eu estou aqui, eu quero a sua atenção, aí eu quero a sua atenção. E os pais às vezes não entendem.
se aproxima de pessoas que estão mais longe, através da rede social, e se afasta de quem está perto, que deveria ter a sua atenção e merece a sua atenção, porque é o seu próximo mais próximo. Então, enfim, pode aparecer algo comum, pequeno, irrelevante, que se resolve como simples compra de um brinquedo novo. Tem pais que acham que vai suprir essa necessidade afetiva comprando os presentes mais caros. E, na verdade, não é o presente caro que ele quer a sua presença, ele quer a sua atenção. E às vezes nem isso, né? Porém, para o agente passivo, aquele que sofre com essa falta de consideração, de cuidado, de afeto, significa uma violência moral do mais íntimo do seu ser, um sofrimento que perdura a vida inteira. Você pensa que não, mas esses traumas são carregados pela criança a vida toda. E aí gera alguns sintomas. Ansiedade. Às vezes você é uma pessoa altamente ansiosa e não sabe por quê. Todos nós somos ansiosos. Existe ansiedade que é natural, que é normal, que é aceitável. Você vai num emprego novo, é o seu primeiro dia de trabalho, você está ansioso. O novo te assusta. Isso gera uma ansiedade. Mas existem os graus de ansiedade, né? Até você se ambientar naquele novo emprego e começar a ficar tudo confortável para você e você chegar naquele ambiente de trabalho tranquilo porque você já está dominando, vai levar um tempinho, mas vai passar. Agora, existe essa ansiedade, um grau mais elevado, que pode até gerar uma síndrome, pode se desenvolver uma síndrome do pânico, ou seja, ela tem graus. E você vive nesse quadro ansioso. E às vezes você não sabe por quê. Pode ser algo que te aconteceu no presente, no cotidiano mais presente da sua vida? Sim, mas pode ser raízes que vêm da sua infância. Então, os sintomas do reflexo familiar negativo, às vezes você é uma pessoa que acaba refletindo o seu pior lado, porque todos nós temos o bom e o ruim, né? Um lado bom e um lado ruim. Sendo que o lado bom ele tem que prevalecer, e às vezes não prevalece. Por quê? Isso se descobre na terapia, né? Baixo autoestima, a insegurança, mau desempenho escolar, alienação, aquela pessoa que quer ficar alienada, não quer se envolver com ninguém. Isso são sintomas, podem vir da falta de afetividade lá da infância. Se isola, pessoa que tem tendência ao isolamento, tem tendência à depressão, se torna às vezes uma pessoa agressiva, falta de limite, carências emocionais, vícios, entre outros. Isso aqui são alguns sintomas, né? Traumas pelos quais a criança pode ter passado, algum momento de violência, separação de pais, criança que foi abusada ou molestada sexualmente, foi entregue para o abuso pela própria família, né? Eu já ouvi de muitas mulheres que foram entregues pela própria família, às vezes por troca de comida ou de dinheiro, entregou o próprio filho ou a filha para ser abusada. Infelizmente, isso existe. Culpa a criança pela separação. Separação é coisa de adulto, os pais que têm que se resolver. Mas às vezes a imaturidade dos adultos acaba culpando a criança pela separação. E a criança, inconscientemente, quando ela vê, às vezes, o pai se separando e não foi de uma forma legal, isso não foi passado para a criança de uma forma bem estruturada, ela acaba achando inconscientemente que ela é culpada pela separação. Ela mesmo sozinha já começa a pensar isso. E se os pais forem imaturos e não souber levar a situação de maneira responsável, tem alguns ainda que jogam a culpa para cima da criança. E isso causa um trauma na criança. Situações em que os pais vão viajar e vão se distanciar por um tempo dos filhos sem explicação. Já ouvi casos de pessoas que foram criadas e às vezes estava ali, foi deixada com uma tia, com uma avó, os pais foram viajar e não explicaram nada para a criança. A gente explica para a criança tem sentimentos, a criança tem emoções. Ela vê os pais indo embora e não fala nada e vai ficando com uma outra pessoa que não faz parte do convívio dela, ou às vezes até faz, mas não é o pai e a mãe. E ela fica pensando, meu Deus, eu estou sendo abandonada. Eles não. Será que eles vão voltar? Igual a criança no primeiro dia de escola. Ela pensa que o pai e a mãe não vai voltar para buscar ela. Isso tudo precisa ser conversado, antecipado, deixar essa criança bem preparada emocionalmente, para ela saber que ela vai ficar ali e ela vai voltar para casa. Tudo isso parece pequenas coisas, mas isso causa trauma. Essa criança vai ver o pai e a mãe voltando de uma viagem ou de uma situação que eles foram e deixaram a criança, mas até ela ver o pai e a mãe já gerou um monte de coisa ali dentro. Aí quando volta, pega a criança, ninguém sabe, porque pensa que a criança não tem sentimento, mas aquilo ficou ali dentro.
Então, isso, de repente, isso pode ter acontecido com você, alguma situação dessa, que você se sentiu abandonado pelos seus pais por algum momento, ou até pessoas que abandonou mesmo, né? Crianças que são criadas por outro, mesmo com os pais vivos. Também já ouvi isso. Eu já ouvi muitas coisas, né? No atendimento a gente ouve de tudo. Então, às vezes, o pai, pessoas às vezes que moram família no mesmo quintal, ou às vezes até não, às vezes em lugares distantes. Simplesmente eles deixam ali com a avó o tempo todo e eles seguem a vida deles, vai lá, leva as coisas às vezes para o filho, mas não cria os filhos. O filho é criado com outra pessoa, mesmo com os pais vivos. Então, imagina o que está gerando na cabeça dessa criança. Por mais que ela está sendo cuidada por uma pessoa, há uma sensação de abandono, porque a criança entende que quem era para cuidar dela eram os pais, ou o responsável, né? Quem está ali com ela. Então, tudo isso gera emoções. Quando a criança ganha um irmão, às vezes começa aquela comparação, ou às vezes até um esquecimento, né, do irmão mais velho. Comparações com o irmão gera ciúme, rivalidade, inveja. Ah, você tem que ser como seu irmão, olha como seu irmão é, e você faz isso, não sei o quê. Isso tem que ter cuidado. Falta de tempo de qualidade, né? Criança gosta de ter tempo com seus pais. Quando não ia bem na escola por algum motivo, era chamado de burro. Já ouvi muito isso. Ah, eu era chamada de burra. Pessoas que pararam de estudar, porque eu era chamada de burra, então eu não acreditei mais em mim. Eu falei, não vou estudar mais, porque eu sou burra mesmo. Palavras têm poder, palavras edificam, elas podem levantar você ou elas podem te destruir. Então, cuidado. Quando não ia bem, quando essa pessoa passa por uma situação de falta de realização ou de muita frustração com o sofrimento psíquico, como, por exemplo, quando participa de um campeonato e perde. O consolo deveria vir dos seus cuidadores quando é mostrado para a criança que ganhar nem sempre é importante, que o que vale é competir. Ou seja, às vezes a criança passa por uma competição, perde o pai ou a mãe fica, você devia ter ganhado, porque você não deu o seu melhor, porque você é isso, porque você é aquilo. Não ensina não, filho. Bola para frente. Perdeu hoje, você vai se preparar melhor para a próxima. E assim a criança se sente acolhida e ela vai degustar ali aquilo de maneira diferente. Mas quando ela já é cobrada, ela já se sente ali, nossa, eu sou um nada, né? E já cresce ali com aquele sentimento de pessimista, de derrotista. Então, a base da formação humana é o amor. A carência emocional faz você inconscientemente buscar satisfação dessa falta de afeto em algum lugar. Isso pode te levar tanto a se apegar a pessoas erradas, com facilidade, situações de risco, a aceitar situações abusivas com medo de ficar só mesmo, com medo de ficar só, mesmo te fazendo mal. Faltou uma vírgula aí, mas criando uma dependência emocional extrema. Não consegue se livrar, sente-se preso. Ou seja, a carência emocional ela pode te levar a ficar preso em situações abusivas só com medo de ficar sozinho. Porque às vezes você está ali preso a migalhas, porque você não recebeu nada na infância, aí alguém está te dando uma migalhinha para você. Quem só teve, quem não teve nada, uma gota, já é para você o suficiente para molhar sua terra. E não é isso, né? Às vezes a gente precisa de muito mais. Então, terminamos aqui nossa primeira aula, para não ficar, né, mais extensa, né? Já passamos aí 1 hora e alguns minutos, 27 minutos. Falta de referência paterna, nós vamos falar na próxima aula e mais outros assuntos, né? A importância dessa presença masculina na nossa criação. Então, a gente encerra por aqui e eu conto com vocês na nossa próxima aula. Espero que tenha sido edificante. Espero que você deguste aí esse conhecimento e possa ter feito sentido aí para você. E possa ter trazido já alguma clareza, acendido alguma luzinha aí na sua mente, identificar alguma coisa. E a gente tem muito mais aí para compartilhar. Beijo, obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.